tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje a gente vai falar com o empresário Arthur Feitosa, que além de vice-presidente do Movimento Empreender Piauí, o MOVE, é também o superintendente de comunicação. E a gente dá logo aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque a qualquer hora a gente pode estar sendo assistido pelos nossos internautas, Arthur. E saber de você se está tudo bem. Tudo em paz, estou tranquilo, tô finalizando mais um ano, né? Um ano difícil, né, Arthur? Muito difícil. E as expectativas para o futuro são sombrias também. Vamos ter fé em Deus que Deus possa iluminar a mente e a cabeça do povo brasileiro para o ano que vem. Todo mundo dizia, Arthur, que 2025 seria um ano difícil, né? Mas a gente viu que foi não só difícil, foi turbulento. Como é que você avalia esse ano? O que você destacaria assim como algo que foi um entrave na vida do empreendedor, que foi difícil de encarar e de superar? Olha, o que eu acho que o maior problema, Douglas, ele se resume, eu vou tratar especificamente de comunicação e de economia. Sim. O setor produtivo do Piauí, por exemplo, é um dos mais frágeis do Brasil. E eu vou dar um exemplo aqui. Essa briga insana por poder no Brasil, direita versus esquerda, esquerda versus direita, isso, no final das contas, quem sofre é a população brasileira, porque paga mais caro por isso. O governo vem gastando muito, gastando mal. Quem paga caro por isso é o povo brasileiro. O Brasil deve o que não possui hoje, porque está lá na marca de 10 trilhões a dívida interna do Brasil. A perspectiva, por exemplo, de futuro. O sujeito que vai nascer em 2026, das eleições de renovação, ele já nasce devendo pelos próximos 40 anos. Endividado até o pescoço. Endividado até o pescoço, até os 40 anos. Talvez a pessoa comum, ele não entenda o que eu esteja falando aqui, eu vou tentar simplificar. O governo está contraindo dívidas para manter programas sociais, que eu acho que são necessários em algumas circunstâncias, mas não sendo utilizado como moeda de troca por voto, como está sendo feito no Brasil. Nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, existe isso. Eu estudei lá e eu sei que existe isso. Lá se chama Social Security. O seguro social é o nosso Bolsa Família daqui. A gente vê isso muito nos filmes, né? Há bastante tempo. Mas lá tem prazo. Você tem duas possibilidades de ter o Social Security lá. Primeiramente, por 4 meses, uma tentativa em 120 dias de você se inserir novamente no mercado de trabalho. E você não conseguindo, eles te dão mais uma prorrogação por mais 90 dias, 3 meses. Mas depois disso, não. Porque é outras pessoas que precisam. E depois de 90 dias, numa economia pujante como a americana, você só não se insere no mercado de trabalho se você não tiver vontade. Se não quiser mesmo. Se não quiser mesmo. Aqui no Brasil, como a gente tem nós somos mais pobres, a gente está usando isso como meio de vida. Hoje, para você conseguir uma indústria que se instala no Piauí, para conseguir mão de obra, a coisa mais difícil do mundo, porque o sujeito não quer perder o Bolsa Família dele. O Bolsa Gás, o Bolsa disso, o Bolsa daquilo. Na verdade, a gente que trabalha de carteira assinada é que ganha metade do que ganham as pessoas que dão os benefícios do governo. Então isso atrasa muito a economia. E nas economias mais frágeis, como a do Piauí, o golpe é muito maior. E eu tenho ainda uma outra coisa para lamentar com relação à economia, é essa invasão de produtos importados, especialmente produtos importados da China. Todos nós admiramos a China. Admiramos pela tecnologia e tudo mais, ela conseguiu superar. Politicamente lá é muito fechado e tal, porque não tem a participação da sociedade nas decisões, não existe eleições lá para decidir. Mas a economia é a economia de mercado, é a economia aberta. E eles não querem perder isso. E o rumo deles, para não perder isso, é
empurrar tudo que eles produzem lá no mundo inteiro, entre eles o Brasil. Dizem que é o socialismo, é o comunismo mais capitalista do planeta. Do planeta, é. E a maneira que eles encontraram, Douglas, de manter esse socialismo capitalista deles, se é que isso existe, é uma invenção chinesa, empurrando os produtos dele aqui para a gente. E o que ocorre? Nós estamos comprando as bugigangas que eles fabricam lá, de tudo. Coisa boa, coisa média e coisa muito ruim. Mas estamos tirando emprego do brasileiro, das indústrias brasileiras. Nós estamos tirando emprego dos brasileiros. E estamos dando emprego para os chineses lá na China, não é aqui não. Porque pelo menos aqui deixava algum benefício, algum imposto, alguma coisa. Não. Nós estamos tirando emprego de brasileiros no território brasileiro para empregar chineses lá dentro da China. O que é pior ainda é que isso não atrapalha só a nossa indústria, atrapalha o nosso comércio também, porque no caminho que é o as maior coisas... empregador. Né? E no caminho que as coisas estão caminhando, andando, daqui a pouco os nossos comerciantes instalados no centro de Teresina, nos bairros como o Disseu Arco Verde, que tem um comércio muito grande, o Mucambinho, o Parque Piauí, daqui a pouco esses comerciantes vão trabalhar exclusivamente como atravessador de produtos fabricados na China. Já tem, né? Uma grande parte, né? Hoje você encontra não só as empresas do chamado Xing Ling, que são operadas pelos próprios chineses, mas muitos empresários locais, comerciantes locais, já assumiram digamos, esse ramo do comércio com produtos importados da China. E nós ainda temos um outro concorrente forte contra os nossos comerciantes e os nossos industriais. É o chamado e-commerce, a internet. Você imagina, uma empresa quase, que eu diria, uma empresa com quase 70 anos de existência no Piauí, como é o Grupo Claudino, que tem não sei quantas lojas aí, que tem indústria aqui também, tem tudo, que emprega muita gente, que dá muito empregos para piauienses. Daqui a pouco tem que... A última vez que eu fiz esse levantamento eram mais de 15 mil empregos. Então, num estado pobre como o nosso é muita coisa. Comércio que eu estou falando, mas eles têm indústria também. Outro, o Grupo Pintos, emprega muita gente também. A indústria, como o Polo Industrial Sul aqui de Teresina, tem muitas indústrias que empregam muita gente aqui. Esse povo todinho está correndo o risco de, no futuro, ser penalizado, perder seu sustento, sustentar e ser dependente do governo. Douglas, hoje, 65% da população brasileira é sustentada exclusivamente pelos programas sociais. Isso quer dizer que 35% da população economicamente ativa, aqueles que trabalham, são aqueles que estão sustentando 65%. Eu vi outro dia uma contabilidade terrível. Então, aqui, Douglas, eu queria fazer uma pergunta, deixar essa pergunta no ar, para cada um que esteja vendo isso aqui, consiga pensar numa resposta satisfatória. Como isso é possível? Você, 35% da população brasileira, sustentar 65% de uma população que não produz nada. Que projeto de país nós estamos criando, nós estamos desenvolvendo? Que projeto de nação nós estamos criando? Qual é o projeto do Brasil como nação? Que cidadania nós estamos fazendo desse jeito? É importante que as pessoas pensem sobre isso, porque é o futuro. Para mim, mas não. Eu já tenho idade, mas eu tenho filhos, tenho netos que gostam desse país. Mas já tem muita gente saindo daqui exatamente por conta dessa falta de oportunidade que nós temos aqui. Não é à toa que já dizem que o maior produto de exportação do Piauí é a mão de obra piauiense. É o piauiense. O piauiense. São Paulo foi construído basicamente por nordestino, a mão de obra do nordestino foi que fez a grande São Paulo, a maior economia do Brasil e uma das maiores da América Latina. Brasília, juntamente com os goianos, piauienses com os baianos e os goianos e mineiros, foram quem construíram o Distrito Federal. Hoje,
se presume que no Distrito Federal nós temos lá entre 400 e 600 mil piauienses vivendo no entorno do Distrito Federal. Enquanto isso, nós estamos perdendo população. Os nossos políticos aí vivem perambulando nos tribunais superiores para não perder vagas da Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, por conta da migração de piauienses. Da redução, né, sensível. A nossa população é a que menos cresce do Brasil, que cresce mais lentamente e não acompanha isso. Entendeu? Aí a solução é ir atrás da política para poder aumentar o número de vagas, para manter as vagas dos atuais 10 deputados federais e dos 30 estaduais. Mas isso é a omissão da nossa política. Sabe? Se a gente tivesse trabalhado para fazer o Estado desenvolver, seria bom para todo mundo, inclusive para eles, para os políticos, para quem vive disso, para quem fez da política partidária um meio de vida, como é da maioria dos que estão aí. Infelizmente, a maioria mesmo. Tem médico que não sabe mais nem pegar num bisturi, cirurgião, e tem assim, profissionais de todas as áreas que entraram na política ainda jovem, já estão em idade avançada e só sabem fazer isso. E aí nós temos, e nada contra isso aí, tá? Quem tem talento para a política partidária, ótimo, não tem problema não. Então, agora eu acho que precisa ter um rodízio, uma mudança de vez em quando, de pensamento, de cabeça, de ideias, mas do jeito que está impossível. É um dos princípios do sistema democrático, digamos assim, essa dança das cadeiras, é a rotatividade de quem está no poder, seja no executivo, seja no legislativo, né? Exatamente. Outra coisa que eu sou contra também, por exemplo, eu acho que eu admiro muito a economia americana. Quem está vivendo e quem acha que eu sou metido em política, eu não sou. Eu não sou e não serei nunca candidato a nada. Já tive essa experiência por influência de amigos uma vez, mas levei mais na brincadeira. Foi uma época que eu estava divorciado da minha primeira mulher, não fiz campanha, participei de alguns comícios com a dona Miriam Portela, do partido dela, candidata a vereadora de Teresina. Por um triz eu não fui eleito, eu acho que teria sido um erro se eu tivesse sido eleito, entendeu? Eu não quero nada disso. Mas eu vou voltar a falar do que eu estava dizendo. Eu admiro muito a política americana. O sistema político dele permite que qualquer um chegue lá. Barack Obama, por exemplo, chegou a presidente da República lá. Sabe, lá o delegado de polícia regional é eleito pelo povo, pela comunidade dele. O promotor de justiça é eleito pelo povo. O procurador de justiça é eleito pelo povo. O chefe de polícia, né? O chefe de polícia também. Entendeu? Quer dizer, e aqui tudo é indicação. Apesar dos concursos. A reeleição para presidente é só uma vez. É só uma vez e acabou. E não existe a possibilidade de um terceiro mandato depois de o outro presidente ter sido eleito. Sabe? O sujeito que foi lá, presidente da República 2 vezes, ele não pode ser mais candidato a presidente da República nunca mais na vida dele. É o caso do Donald Trump agora. Ele foi presidente lá atrás do mandato, perdeu a reeleição, se reelegeu novamente agora e é só um mandato, ele não tem direito. Na verdade, essa disputa, mesmo com o Biden no meio, é uma reeleição para ele. É uma reeleição para ele, exatamente. Então, eu acho que a gente precisa descobrir qual é o projeto de país que nós queremos, e já está muito tarde, porque nós conseguimos a nossa emancipação política 110 anos depois da emancipação política. Deixa eu fazer as contas direito aqui. Não. 1776 o americano conseguiu a dele, e 1822 foi a nossa. Foi a nossa. Então não foi um centenário não, mas foi 50 anos depois, em números redondos. Já está na hora da gente descobrir um projeto de país para o que nós queremos para o Brasil. Está na hora da gente acabar com essa disputa insana pelo poder e fazer da gente um país melhor. Eu gosto muito de falar disso, depois da queda do último grande estadista brasileiro, que foi Dom Pedro II. Aliás, eu vi seu artigo, e ali é uma fonte histórica hoje para muita gente. De lá para cá, o que nós tivemos foi só esse emaranhado de traições, derrubada de governo, conspirações, entendeu? Quando entregou o poder para muitos golpes e tudo, e o Brasil de lá para cá começa uma coisa, quando começa a dar certo,
aí aparece um outro cristão aí para, não, esse não presta, vamos começar aqui, começa tudo do zero, e nós estamos sempre começando do zero novamente. Olha, eu queria inclusive aqui chamar a atenção dos nossos internautas. Nós temos um portal, eu diria que é o portal mais bem atualizado e mais independente na sua linha editorial do Piauí, que é o Gazeta Hora 1. E o artigo que eu me refiro aqui do Arthur, intitulado Um Brasileiro como Poucos, ele traça o perfil, a vida e a obra do imperador Dom Pedro II. Vale a pena a leitura, não esqueça. Para acessar o Gazeta Hora 1 é fácil, gazetahora1.com. Você acessa, fica por dentro de tudo que acontece no Piauí. São matérias feitas com isenção, são matérias que se aprofundam, que fazem análise dos fatos e que você não costuma ver nada parecido com isso na mídia local. Então vale a pena você conhecer o portal Gazeta Hora 1. Sim, Arthur, pode prosseguir. Pronto, né? Eu estava falando aqui até do artigo mesmo que eu fiz. Eu gosto de fazer meus artigos todos, eu não ataco ninguém pessoalmente. Eu ataco os fatos. E eu gosto muito de contextualizar com a história. Eu gosto de trazer exemplos lá de trás, bons exemplos, e comparar com o que está acontecendo atualmente. E nessa toada eu quero continuar sendo esse articulista lá, me foi dada a oportunidade de escrever essa coluna. Essa é uma contribuição que eu posso dar agora. Que, diga-se de passagem, é uma das colunas mais visualizadas do nosso portal. A sua página no Instagram, por exemplo, já atingiu o quê? Tem artigo lá com mais de 50 mil acessos, né? Tem artigo Um único artigo com 60 mil acessos. Mas como é que você seleciona esses temas, Arthur? O dia a dia. Às vezes eu vou dirigindo aqui, me bate. Esse do Dom Pedro II, eu escrevi esse primeiro artigo e depois surgiu a oportunidade de escrever mais 4. São 5 artigos. O primeiro é esse, né, do Dom Pedro II, e os outros 4, eu estou trabalhando neles ainda, trazendo justamente essa história do fim do Império, que foi o Império, 49 anos de Império. Você é um simpatizante Sou sim, sou monarquista. Monarquista, né? Ainda no útero da minha mãe já era monarquista. O Brasil devia estar no outro patamar se tivesse continuado tudo isso, mas infelizmente, e o que é pior, quando a gente fala nisso, Dom Pedro II foi traído pelo melhor amigo. E um nordestino. Pois é, vamos contar um pouquinho dessa história. Muita gente desconhece esse fato, né? E muita gente desconhece também que houve um golpe ali. A monarquia caiu sob um golpe, né? Foi dado um golpe militar, encabeçado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista, era o cidadão militar, chefe do Exército Brasileiro, em quem o Dom Pedro II mais confiava, era amigo pessoal. E os historiadores contam, o que é deplorável é que o Marechal Deodoro da Fonseca, Douglas, ele resistiu em fazer o golpe, em derrubar o imperador, até o último momento. E o que foi qual foi o gatilho aí? O gatilho foi uma mulher. Sério? Porque os historiadores isentos contam que o Deodoro da Fonseca gostava de uma mulher extra-esposa. Extraconjugal. Extraconjugal. E o Dom Pedro II, ele não era chefe de governo, ele era chefe de Estado, que é uma coisa fabulosa no Império. Ele teve essa grandeza de dividir o poder com o civil, com o político civil. Isso por iniciativa própria, por né? Iniciativa dele. Lá da Constituição de 1824 já constava, mas o pai dele não aceitava isso, né? Então, ele como imperador, desde o dia que ele assumiu, quando ele completou a maioridade, foi dada a ele a maioridade, ele disse, eu vou governar, mas vou governar com a classe política brasileira. E ele teve que indicar um desafeto do Marechal Deodoro para ser o chefe do gabinete. Primeiro-ministro. Né? O chefe do governo, vamos dizer assim. Né? E esse chefe que foi indicado por ele, também gostava da mesma mulher que o Marechal Deodoro gostava. Aí triangulou, né? Triangulou. E foi isso que levou o Marechal Deodoro a aceitar destronar o Dom Pedro II. Você imagina.
Depois que abriu os olhos e que viu, e ele tinha também como vice-presidente o Marechal Floriano Peixoto, que era outro nordestino, é uma vergonha nordestina isso. E era outro alagoano também, os alagoanos como sempre, né? Esse era antimonarquista convicto, ele era republicano desde nascença. Mas mesmo assim respeitava, porque chegou lá, ele chegou a ser marechal por obra e graça do Dom Pedro II. Senão, se o Dom Pedro II, por exemplo, quisesse, ele jamais teria passado de um militar... De oficial. De oficial. A verdade é essa. E depois que eles deram o golpe, que deram 48 horas para a família real, família imperial brasileira deixar o país... Embora, chispar, como se diz. Eles chisparam, como você usou aí, levando o mínimo possível que eles podiam. E por ordem de Dom Pedro II, o que é da família, o que é pessoal, levem. O que é do Estado, o que é do Império e agora da República, deixem na República. Isso foi tudo gatunado depois pela República, pela Primeira República. O que ficou de valores aqui foi um negócio absurdo. Tanto é verdade que ele teve dificuldade financeira para viver da Europa. A falta de reconhecimento que ele teve aqui no Brasil como imperador, ele tinha na Europa e no mundo todo. Ele era um dos poucos, na época, monarcas, que falavam 10 idiomas. Era um intelectual, era culto, gostava das artes, gostava da educação, da ciência, da saúde. A cidade do Rio de Janeiro foi a segunda cidade do mundo a ter energia pública, energia elétrica pública. Telefone, tinha muita visão, né? Tinha muita visão de futuro. Telefone, por exemplo, foi o segundo país do mundo a implantar uma linha de telefônica entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. E ele conheceu ainda na origem, quando foi iniciado pelo Graham Bell. Agora, eu sei que você conhece muito da história e sobretudo de Dom Pedro II, mas me ocorreu aqui uma curiosidade. O primeiro, digamos assim, o primeiro logradouro público iluminado com energia elétrica foi o Cristo Redentor? Não, foi não. Foi uma praça do Rio de Janeiro, porque na época o Cristo Redentor, se eu não me engano, eu não tenho certeza... Não existia ainda. Não existia ainda. Foi uma praça do Rio de Janeiro. Essa praça era a praça onde, se eu não me engano também, eu posso estar enganado, era a praça que fica na frente do Palácio das Laranjeiras. Era uma coisa pequena, ainda incipiente, mas foi crescendo. E a fonte? Era elétrica a motor. A motor, né? Era um gerador, um dínamo, como se dizia na época, né? Coisa pequena e tudo. Porque na época, Douglas, a iluminação pública era feita a querosene. Toda noite. Lamparina, literalmente. Lamparina, nos portes. Os lampiões. Lampião. Tinha um apagador, o acendedor e apagador. Era um funcionário público do Império que todo dia, às 6 horas da tarde, ele passava acendendo, porte por porte, as luminárias. E quando era 10 horas da noite, ele voltava apagando tudo. Quer dizer, era assim que funcionava. E ele teve essa visão, né? Porque ele viu que aquilo era o futuro, né? Mas assim, vamos resgatar aqui um pouco também da nossa história. A gente não é do tempo dos lampiões, mas eu ainda acompanhei um momento aqui em Teresina que a energia, salvo engano, era 10 horas da noite, acabava a energia. Também. Desligava tudo. Aqui nessa praça, onde fica na frente do prédio da atual Equatorial, do lado da praça ainda existem os edifícios, onde funcionava a usina elétrica de Teresina. Que era uma termoelétrica. Era diesel. Era diesel? Era diesel. Era um motor a diesel. Mas chegou a ser termoelétrica. Teve termoelétrica. Eu sei disso porque eu conheci uma pessoa que forneceu lenha para a termoelétrica da Cepisa. E era lá que funcionava a termoelétrica. Mas depois ela foi um pouco mais modernizada, a diesel. As cidades ao redor de Teresina, todas eram assim também. Salvo engano, Arthur, essa companhia elétrica aqui, ela não era nem do Piauí, ela era do Ceará. Era uma empresa de lá que operava aqui. Até que foi criada a Cepisa. Cepisa, exatamente. A Cepisa foi criada, se eu não me engano, no governo de Elvídio Nunes. Foi do Elvídio, né? Eu acho que sim. Um governo que antecedeu o primeiro mandato de Alberto Silva. Agora, você trabalhou com Alberto Silva, né, Arthur? Trabalhei. Fui chefe de gabinete da Casa Militar. Eu não era o secretário, eu era chefe de gabinete do secretário. Como é que foi essa convivência ali dentro do Palácio? Como é que era o governador Alberto Silva no dia a dia? Porque o Piauí, eu até tive uma aproximação como repórter, mas assim, o Piauí conhece o professor, vamos chamar assim, que ele era um professor, na verdade, engenheiro, professor, como o idealista, o sonhador.
Era assim mesmo? Era. O doutor Alberto, ele era um visionário. Pronto, a palavra é Assim, essa. mal comparando, era como Pedro II. Mas Pedro II realizava mesmo, né? Primeira Era o ferrovia do Mauá. Brasil. Era o O Mauá. Mauá, né? Mauá é por obra e graça de Pedro De II. Pedro II. E o doutor Alberto, ele era um visionário. Essa história de criar o trem de Teresina, que todos conhecem como metrô de Teresina, foi da cabeça dele também de tirar. Era exclusivamente para tirar o trem da passagem por cima da Avenida Frei Serafim. E para não mexer na estação ferroviária de Teresina, que é um prédio histórico muito bonito. Incrível, né? Como a história vai se apagando. E eu conversando outro dia com um grupo de jovens, mas todos já com formação acadêmica, graduação. E nessa faixa assim, com menos de 30 anos. E apenas um, no universo lá, talvez de uns 8 ou 10, apenas um sabia que o trem passava por cima da Frei Serafim. Passava. Né? Ele passava lá, ainda continua passando lá perto do cemitério São José, que é o primeiro cemitério de Teresina, o principal cemitério de Teresina. Mas a ideia era fazer com que, no Piauí tudo é assim, o doutor Alberto deu o start, com maior dificuldade. Os primeiros trens do metrô de Teresina, do chamado metrô de Teresina, eram trens húngaros. Esses trens, havia até uma história que correram no corredor do Palácio Karnak. Eles eram de bitola larga, foi feita uma reforma aqui em Fortaleza, eles chegaram de navio em Fortaleza, para botar na bitola estreita, que é a nossa bitola habitual daqui. Deixa eu te contar uma historinha rápida. Mas falava, Douglas, só para mim não perder o raciocínio aqui, que esses trens, eles carregaram muitos prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial. Prisioneiros feitos pelo exército nazista. Levavam para os campos de concentração. Foi o que sobrou da Segunda Guerra Mundial. Fizeram uma doação para o Alberto Silva e ele foi lá buscar. Inclusive os trilhos também, num comodato com a companhia lá, salvo engano, no Paraná, não? Não. Já existia a linha, porque ele usou a linha de ferro Teresina, São Luís. Não, esse trilho para fazer aqui do Disseu, aqui no centro, tudo. Não tenho muito conhecimento. Mas veja só, você falou aí que os trens húngaros foram reformados lá em Fortaleza. E eu estive lá. E nós fizemos a viagem inaugural de Fortaleza a Pacatuba. Eu, lógico, como repórter da TV Clube na época, acompanhei a equipe do governo, foram várias autoridades daqui para testar o metrô de Teresina, que estava sendo reformado lá. E foi aprovado nessa viagem. Isso eu tenho, inclusive, fotografias dessa viagem. Foi uma experiência bacana para mim, porque eu estava começando também como jornalista, né? E já estava participando desses eventos promovidos pelo governador Alberto Tavares Silva, como também estive na Barca do Sal aqui e lá na barragem de Boa Esperança. O segundo barco. Segundo barco. Olha, eu tenho uma admiração muito grande pelo ex-governador Alberto Silva. Até já fiz um artigo sobre isso. Ele era um visionário realmente. Aqui cabe outra pergunta. Eu gosto muito de contextualizar com a história. Sim. Então, por conta disso, cabe aqui uma outra pergunta. De lá para cá, depois de Alberto Silva, nós tivemos Dr. Disseu Arco Verde, que foi senador. Infelizmente, ele morreu logo no início do mandato. Foi sucedido pelo próprio Alberto Silva. Em seguida, nós tivemos o Dr. Lucídio Portela. Me diga uma denúncia que tenha sobre esses três homens nesses mandatos. De corrupção nenhuma. De desvio, de improbidade também não. Depois do Lucídio Portela, em 82 tivemos o Hugo Napoleão. Em 86 nós tivemos Alberto Silva de novo. Já não foi mesmo o mesmo Alberto Silva lá de trás. Nesse segundo mandato ele criou a Puticabana, como nós conhecemos, e o metrô de Teresina. Foi no segundo mandato. Depois do Alberto Silva, nós tivemos Freitas Neto, outro grande governador do Piauí. Pegou o Piauí pior do que o que está hoje. Banco do Estado fechado, a Gespisa completamente quebrada. Ele restaurou, assumiu a dívida, repactou a dívida toda. Tinha a famigerada GR, que era gratificação remunerada. Qualquer vagabundo que conhecesse um vereador
andava com 2, 3 papelzinhos de GR, dava para quem queria. Qualquer bêbado do meio da rua tinha direito a uma GR. O Piauí chegou a esse ponto. O Piauí chegou ao ponto de pagar funcionário nos postos da Secretaria de Fazenda. Diretamente, a pessoa recebia o salário dele nos postos da Secretaria de Fazenda. Daí, e o Freitas Neto conseguiu dar uma nova roupagem, uma nova imagem, fazer com que o Estado existisse de direito, de fato mesmo, colocando as coisas do lugar. Com muita austeridade administrativa, né? Depois disso, ele se elegeu senador, com o Napoleão novamente. Guilherme completou o mandato dele, porque ele saiu para ser candidato a senador, assumiu o Mão Santa. Mão Santa foi reeleito. A pior coisa que a elite política da época fez foi ter contestado o mandato de Mão Santa na justiça. Essa derrota do Mão Santa, a cassação do mandato do Mão Santa, foi o fim da elite política dominante até então. E nessa época o PT de Wellington Dias não cabia numa Kombi. E de 2002, a primeira vitória de Lula de Wellington Dias, no Brasil e no Piauí, até agora, nós tivemos um intervalo do Wilson Martins, o resto tudo foi PT no Piauí. Eu quero deixar aqui uma pergunta no ar também. Essa história de ficar buscando a história todinha. Sim. Me dê aqui o nome de uma obra de importância para Teresina, feita de 2003 para cá. Uma que marcou a história de Teresina e que você diz assim, lembra, o Verdão foi feito pelo Dr. Dirceu Arcoverde. Todo mundo sabe que o Verdão foi feito pelo Dr. Dirceu Arcoverde. O Albertão foi feito pelo Dr. Alberto Silva. A Puticabana foi feito pelo Alberto Silva. Até o prédio da Cepisa foi o Alberto Silva. O prédio da Cepisa foi o Alberto Silva. A Assembleia Legislativa foi o Hugo Napoleão no primeiro mandato dele, o prédio da Assembleia Legislativa. A Avenida Frei Serafim era um pardieiro, tão muito feio. A primeira reforma grande, com iluminação bonita, que deu status de cidade mesmo, de capital, foi feita no primeiro mandato de Alberto Silva. Asfalto de Teresina até Parnaíba foi feito no primeiro mandato de Alberto Silva. Energia elétrica foi feito no mandato de Alberto Silva. Bem aqui em Altos de João de Paiva, capital mundial da manga, a gente não consegue encontrar manga lá, mas vai ser capital mundial da manga, acho até engraçado isso. A energia lá funcionava também no motorzinho lá, de 6 às 10 da noite, depois desligava tudo. Quer dizer, Alberto Silva foi um vetor de desenvolvimento. De lá para cá, foi feito muita coisa, mas setorialmente, sabe? Calçamento, como foi feito no Piauí nos últimos 20 anos, dá para ir na Lua 2 vezes e voltar. Só que a gente não vê muito esses calçamentos, né? Ninguém sabe. Então, o que foi feito no Piauí foi política de poder. Entendeu? E eu sou contra isso. Eu que não sou político, não quero ser político, eu posso bater, eu posso falar isso. Eu vou terminar, tem que tocar num assunto que está muito em voga hoje, toda a roda no Senadinho, lá no Teresina Shopping, em outros shoppings onde a sociedade se reúne. Muita gente se questiona essa questão do Porto Piauí. Nós temos porto, Arthur? Pois é, essa história do Porto do Piauí vem rendendo muitas promessas desde a época ainda do grande imperador Dom Pedro II. Eu ainda tenho dúvidas, eu tenho esperança que ele possa sair. Douglas, eu vou falar aqui uma coisa, para não ficarem pensando que eu tenho um lado político, que eu sou contra isso, que eu sou contra... Quando o governador Rafael Fonteles se elegeu em 2022 e assumiu em 2023, eu tinha grandes esperanças de que ele pudesse ser a redenção do Piauí. Primeiro porque ele é um homem muito inteligente, sabidamente muito inteligente. Inteligente, jovem, empresário. É muito jovem ainda, tem toda uma carreira política a construir pela frente. Ele mal iniciou e começou como governador de um estado. Ele muito cedo foi secretário de Fazenda 2 vezes, foi presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda. É um homem já com muita experiência, apesar da pouca idade. Eu tinha muita esperança, mas eu estou vendo que aos poucos, eu ainda não perdi completamente a esperança no governador Rafael Fonteles, mas eu estou vendo que aos poucos ele vem se tornando mais do mesmo. Ele não está fazendo nada de diferente. Eu tenho escutado algumas pessoas influentes
que já sentem saudade até do estilo de governar de Wellington Dias. Do índio. Do índio. E como eu tenho muita esperança de ver ainda meus filhos voltarem para o Piauí, os que estão morando fora e tudo, e criar as oportunidades para que eles voltem para cá, porque eles só encontraram oportunidade fora do Piauí, estão muito bem, eu ainda continuo acreditando. Aliás, mas eu tenho muita decepção com o governador, o Rafael Fonteles também. Eu acho que ele podia ter entregue mais, especialmente no primeiro mandato. Sabe, ele prometeu demais e até agora a gente não consegue ver. Eu acho, e um conselho, se eu puder dar, eu sou mais velho do que ele, 25 anos. Eu sei da idade dele. E um conselho, se eu pudesse dar para o nosso querido governador, Rafael Fonteles, é que ele foque na indústria do Piauí. Ele tem que trazer indústria para o Piauí. Ele tem que criar as condições de trazer indústria para o Piauí. Arthur, a redenção do Piauí só é possível através da indústria, que vai fazer o comércio crescer, que vai fazer tudo crescer. Arthur, tem muita gente que critica e a gente entende que o Piauí precisa atrair essas indústrias. O governador andou circulando aí, já deu umas 2 voltas ao mundo, vendendo o potencial do Piauí em várias áreas, em vários setores. Por outro lado, aqui do lado, no Ceará, a gente nem vê o governador saindo, viajando tanto, mas, no entanto, o Estado tem atraído empresas e de grande porte, grandes investimentos, que se o Ceará já está à frente do Piauí, agora turbinou. Qual é a dificuldade que o Piauí tem de atrair esses grandes grupos empresariais? Vou lhe dar aqui um exemplo claro. Um dos maiores grupos empresariais do Piauí saiu do Piauí por falta de oportunidade aqui e foi para o Ceará. Você está falando do grupo do R. Damásio. R. Damásio. Eu, numa situação, se eu tivesse um dia tido a oportunidade de ser governador do Piauí, eu não deixava, eu mandava amarrar o Damásio aqui, mas não deixava ele sair do Piauí, de jeito nenhum. Que apesar de manter algumas empresas aqui, o forte hoje é fora. Tanto no Maranhão quanto no Ceará. Eu não deixava, jamais. Entendeu? Eu amarrava ele aqui e deixava o que você precisa, porque o que interessa pra gente é manter emprego de piauiense. Entendeu? Então a dificuldade é essa, é que aqui só se faz política de Estado, de poder, não se faz política de Estado. O cearense, ele briga de foice e de faca na mão, lá dentro, internamente, no Ceará. Mas passou a fronteira, eles saíram aqui da Serra da Ibiapaba, caíram bem aqui em São João da Fronteira, pertinho, eles são todos cearenses, a briga deles é pelo Ceará. Entendeu? Eles fizeram um pacto com o empresariado em 1986, no primeiro governo do Tasso Gereissati. Antes já havia uma transição, porque lá ocorria uma política mais ou menos parecida com o que ocorre hoje aqui. Os coronéis de lá, os 4 coronéis de lá, eram coronéis mesmo, mas quem mandava na política? Hoje aqui os 4 coronéis não são 4, são 5. 5 coronéis, 5 famílias que mandam no Piauí há 20 e tantos anos. E o empresariado fez um pacto de governança com o governo que se instalou com o Tasso Gereissati, que era oriundo do setor privado. E deu no que deu. Mesmo os governos do PT hoje, eles continuam dando essa mesma velocidade de crescimento ao estado do Ceará. Aqui não, aqui a gente só procura manter o seguinte, o chefe político da cidade tal, a gente tem que manter ele do nosso lado. Então o que ele precisa? Dê tudo que ele precisa. Lá ele se vira com o eleitor dele que vai votar na gente. Isso não interessa para a política de Estado. A gente vai continuar sendo pobre entre os últimos sempre. Sabe, nós somos 20 e tantos estados. A gente podia estar nós temos muito potencial. A salvação do Piauí hoje ainda está na mão de gente de fora, que vem para cá e que não se mete em política, que é o agronegócio. Se não fosse o agronegócio, Douglas, a situação nossa seria degradante. Já teria sucumbido. Já é degradante, sabe? Essa história de que nós somos o penúltimo, o 23º, 22º da economia, se nós não tivéssemos o agronegócio do Piauí, nós éramos o último e distante do penúltimo. Pois é, estamos chegando ao final e a gente fez as críticas construtivas, como você falou, ninguém aqui defende A ou B, direita ou esquerda, a gente defende o Piauí.
Agora, as críticas são pertinentes, mas eu quero saber agora de você o futuro. Como é que você vê o futuro do Piauí? 2026, o que o piauiense pode esperar desse ano? Bom, 2026, do meu ponto de vista, depende muito do que vai acontecer a nível nacional. Há uma expectativa muito obscura com relação à economia. E eu tenho medo disso, viu, Douglas? Porque o reflexo de qualquer colapso da economia brasileira lá no Planalto Central, governo federal, ela diretamente reflete aqui no Piauí. Reverbera aí com força, Com né? força. Nosso PIB hoje, a distribuição do nosso PIB hoje, o Estado representa mais de 60%. De dependência. De dependência. As transferências constitucionais, o Bolsa Família, Bolsa Gás, não sei o que e tal, esse repasse que é obrigatório para os estados, fundo de participação do Estado e dos municípios, as aposentadorias do INSS, o LOAS e não sei o que e tal, um monte de benefício, quer dizer, tudo. E eu acho que para a composição do PIB, eu acho que essas coisas do Estado não deviam nem entrar, sabe? Mas se não entrar, vai ser uma vergonha. Aí vai ser PIB de quitanda. Por isso é que eles botam lá. O PIB do Piauí é 60 bilhões de reais. Aí desses 60 bilhões, 60% é o PIB financiado, né? É um PIB financiado. Arthur, tá aí. Vamos lá, pode concluir que a gente está chegando ao final. Pronto, eu queria agradecer, viu, Douglas, essa oportunidade de conversar um pouco, trazer um pouco da história, contextualizar, falar um pouco das expectativas do futuro. Espero que as pessoas que estejam vendo aqui na TV Novo Web esse podcast, eles não entendam essa minha fala como uma posição política, que não é. Eu não sou contra o governo do Estado, muito pelo contrário, eu quero que ele acerte. Toda vez que o governo tiver uma notícia que seja de interesse da população, que seja correta, nós vamos divulgar e com um diferencial importante. Vamos divulgar de graça, sem precisar do financiamento público, porque aqui nós não temos nenhum tipo de financiamento público. O que nós queremos é ver a imprensa com autonomia, como voz da sociedade, como era antigamente. O quarto poder. O quarto poder, como era antigamente. Nós queremos mostrar para os governos, que são transitórios e que se renovam, tudo aquilo que a gente achar que deve ser consertado, que deve ser melhorado. Essa é a forma da gente poder fazer. Mas nós não podemos só dar notícia boa que o governo quer, aquela que o governo manda o release e diz, publica isso. Essa é a principal razão da existência do nosso sistema de comunicação, que é muito pequeno, mas que a gente quer respeitado pela população por essa razão. Mas não temos nenhum lado político. Fique sempre muito claro isso. O nosso lado é o lado do setor produtivo do Piauí. É o lado do avanço do bem-estar social da população piauiense. Isso só se consegue com desenvolvimento. Esse é o nosso lado político. Muito obrigado. Tá dizido, como diz o caboclo. Tá dizido. Tá dito, gente. Muito bem dito. Não precisa acrescentar mais nada, só agradecer a sua audiência e você já sabe. Se você recebeu esse link de um amigo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita essa oportunidade, faz a inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e distribui esse link com todo mundo que você conhece. Põe aí no WhatsApp, no grupo de WhatsApp da família, do condomínio, da associação de moradores, da igreja, do trabalho. Joga esse podcast para frente, manda para o mundo, tá bom? Até a próxima semana. Valeu, Arthur. Obrigado.